Se você é um empresário centralizador e tem dificuldade de delegar por medo da equipe não fazer tão bem como você, contrate certo. GVR Mentoria. Exatamente no período que a gente mais cresceu. Então a gente saiu do faturamento aí de 240 mil, passamos de R$1 milhão com esse trabalho da GVR Mentoria. Premier na campanha Agora Vai. Aquele revestimento que você quer trocar, a cozinha para renovar, o reparo para ajustar, agora vai. Ofertas irresistíveis na Premier. Vem pra cá, Avenida 7 de Setembro, Petrolina. E é claro que uma identidade de marca nova pede também uma casa nova. É por isso que a Vale Design agora está nesse novo endereço, que também fica na Souza Filho, só que agora bem próximo à Codevasf, ao lado da caixa d'água da Compesa. Super fácil, aconchegante, onde eles podem estar te atendendo o cliente por hora marcada. Fala pessoal, estamos começando mais um podcast aqui no MeetCast, tá bom? E hoje temos um assunto que eu particularmente gosto demais, sou fã, que o assunto é investimentos. Então, você que está pensando em investir, você que já investe, você que está aí, poxa Vitor, eu tenho dinheiro, tá com alguns tipos de aplicações, quais são as opções interessantes? Hoje nós estamos aqui com duas referências, duas pessoas aí que têm total condições de passar dicas importantíssimas para a gente e o papo hoje vai ser sensacional. Mas antes de começarmos, vou logo falar aqui dos nossos patrocinadores, né? A Real Invest, a Runner Pizzaria, a GVR Consultoria, Revale, Vale Design, Premier Home Center, Portal da Obra e Instituto Lilian Kochiyama, tá bom? Pessoal, hoje estamos aqui com Ednilson e com Tobias, né? Duas grandes referências aí dos investimentos aí, principalmente agora no Vale do São Francisco. O Ednilson, né, que é formado em administração e analista de sistemas, MBA em gerenciamento de projetos, administrou empresas tanto em Sergipe quanto em Alagoas por mais de 20 anos. Em 2013, né, ele começou aí na área da previdência, né, na Real Vida e Previdência, onde ele acabou se tornando especialista em previdência privada e seguro, e daí que ele migrou para a área, acabou migrando para a área de investimento. Já você vai contar para a gente direitinho essa história aí. E acabou, depois das licenças, se tornou um credenciado da XP Investimentos. Hoje, junto com o Tobias, né, são sócios da Real Invest e já estão com o escritório aqui no Vale do São Francisco, aqui em Petrolina, né? Muito bem-vindo aí, Ednilson, ao nosso programa. Eu que agradeço, Vitor, pelo convite, pela oportunidade aí de estar divulgando nosso escritório aqui, nossa empresa, né, a Real Invest, que chegou no Vale de São Francisco para ficar e ajudar a toda a população aqui melhorar seus investimentos. Coisa boa. E estamos também aqui com o Tobias, né, que é natural de Petrolina, né, formado em Direito pela UFS em 2008, também atuou como advogado até 2021, hoje é sócio e assessor de investimento da Real Invest, tem MBA em Stock Picking, Investimentos e Private Banking pela IBMEC XP e desde meados de 2022, né, junto com o Ednilson, estão aí a estruturar a Real Invest e trouxeram aqui para o Vale do São Francisco esse escritório, né, vinculado à XP. Muito bem-vindo aí, Tobias, também ao nosso programa. Muito obrigado, Vitor, pelo convite, pela oportunidade de compartilhar aqui um pouco do nosso trabalho, do nosso conhecimento aí no dia a dia. Show de bola, acho que vai ser fantástico, né? Eu vou começar hoje o bate-papo. Na verdade, eu vou fazer a pergunta, mas aí eu quero aproveitar, antes de vocês responderem, até falar um pouquinho da história de vocês, como é que vocês chegaram até esse momento, né, do ponto de vista do assessor de investimento. E como às vezes também tem muitas pessoas que nos assistem, que às vezes não sabem nem, estão muito perdidos ainda nesse mundo do investimento, né? Então eu queria que vocês também explicassem o que é o assessor de investimento, de que forma que vocês atuam, de que forma vocês trabalham, como vocês podem ajudar aquelas pessoas que pretendem investir algum recurso, né? Então, o assessor,
ele é um assessor, ele não é consultor, ele não é analista, ele não é um administrador de carteira, ele é assessor. Então, ele tem algumas regras para se tornar assessor, ou seja, tem que ter a certificação, tá bom? Pela Ancor, que é o AI, né, o Agente Autônomo de Investimentos, e tem toda uma regulação por trás. Então, de vez em quando eu converso com algumas pessoas que acham que a gente pode estar recomendando algumas coisas, principalmente o mercado de renda variável, compra e venda. Então, existem restrições para o assessor. Então, o assessor ele vai, de fato, assessorar, mas ele tem limitações ali naquilo que ele vai estar apresentando para o investidor. Então, a gente segue muito a regra do mercado e da própria XP. Entendi. E até, assim, muitas pessoas hoje têm medo de investir, né? O que é assim que vocês acabam passando para aquela pessoa, eu tenho medo de aplicar aqui uma coisa, meu dinheiro... Muitas pessoas estavam até falando aqui, né, antes, que tem pessoas aqui hoje que ainda investem em poupança, por exemplo, né? Que é um rendimento, às vezes, pífio, né? E nesse ponto de vista de segurança dos recursos, o que é que vocês acabam falando para essas pessoas que acabam gerando esse medo, né? Então, esse é um medo que é muito comum, porque é comum a pessoa associar investimento a risco, quando na verdade não é, entendeu? Se seu dinheiro está lá no banco, está numa poupança, está numa previdência, está num CDB, isso já é um investimento, isso já é um tipo de investimento. Seu dinheiro está num imóvel, já é um tipo de investimento. Então, a ideia do assessor é justamente desmistificar um pouco essa ideia de que investimento está necessariamente associado a risco, à bolsa de valores, à renda variável. Não é por aí. Então, a ideia é ampliar esse conceito de investimento e que para todo perfil existe uma solução melhor, mais adequada. Então, a ideia é justamente quebrar um pouco com esse preconceito em relação ao conceito de investimento em si. Entendi. E só para complementar, Vitor, essa questão que a palavra risco ela vai estar em todo lugar. Então, existe todo dia, eu acordo, saio para trabalhar, tem um risco ali. Tem um acidente. A mesma coisa, não dizendo que não invista em imóveis, mas existe um risco nos imóveis. Então, você constrói, você vende, pode ser que você venda logo de imediato, mas pode ser que você dure um tempo para vender. Tá certo? Então, isso aí tem o risco. Eu construo imóvel e alugo. Existe o risco do inquilino não te pagar ou deixar uma dívida grande para o proprietário do imóvel. Então, assim, o mercado financeiro é mais um meio de investimento. Então, o mercado imobiliário, o agro, ele não é o único. Então, o mercado financeiro é mais um que vem agregar, ou seja, você soma ali o conjunto, você acaba minimizando o risco, que é a palavra principal aí da pergunta. Nessa parte de aluguel tem a questão também da vacância, né? Então, às vezes, o imóvel fica ali de X tempo desalugado. Exato. E às vezes as pessoas não fazem essa conta, né? Meu retorno é X% sobre o meu investimento. Sim, mas é aquele período que ficou desalugado, né? Tem sempre essa questão também. Tobias, e você saiu do direito, acabou vindo aí para a área de investimentos. Como foi essa migração aí? Conta um pouquinho. Então, essa história é interessante, que eu comecei nessa parte de investimentos tendo a experiência como cliente. Então, eu comecei na Real Invest como cliente ali em 2015. Acompanhei, conheci o trabalho lá da empresa, de um dos sócios fundadores que era meu assessor na época, o Davi. E me interessei pela área, fiz alguns cursos, aprendi, fiz os cursos que a Real promove. E esse processo foi muito natural para mim, de fazer já cuidava ali dos meus investimentos pessoais, fui tendo contato com a função da assessoria em si, e no momento que eu estava meio desgostoso com a advocacia, o clima ali do judiciário já não me satisfazia mais, a função da assessoria começou a me despertar mais interesse. Tem muita advogada assim, né? Aí numa das conversas, o meu assessor lá, o Davi, fez o convite para integrar ali a sociedade. Esse cliente tá ficando experiente, né? Vamos trazer para perto. Então, aí eu fiz os cursos, fiz os MBAs, tirei a certificação e aí integrei a Real Invest. Então foi uma transição para mim bem natural e bem satisfatória. Hoje em dia estou bem mais tranquilo do que no judiciário. Muito bem. E a Ednilson, como foi? Foi para a Previdência ou está nos investimentos aí? Na verdade, assim, a história é um pouco longa, né? Mas vou resumir. Eu sou administrador de formação e
na rede de concessionária, qual eu fiz parte lá em Sergipe e Alagoas, né? Então, fiquei conhecido na parte de gestão. E daí, um dos sócios da Real Invest, o fundador, né, o Carlos, o pai dele tem a clínica, e aí ele já me conhecia, né, amigo meu, e aí me indicou para a clínica do pai dele. E aí eu fui para a clínica do pai dele, e aí fiz um bom trabalho lá também. E daí ele disse, agora já está na hora de você vir para a Real. E eu já era cliente, que a Real foi fundada em 2011, em 2011 eu abri minha conta na XP. E aí eu era cliente, em 2013 eu comecei a ficar entre a clínica do pai dele e a Real, e tomando conta da Real Vida e Previdência, que aí foi a terceira perna da Real Invest, que a Real Invest ela foi construída, a Real Invest, Real Educação, Real Invest Educação, e depois veio a Real Vida e Previdência, que foi a terceira. Então eu entrei na Real Vida e Previdência para tomar conta. E aí, aos poucos, saí um pouco da administração, porque o que acontecia? Quase que todos os clientes que entravam na Real, para reunião com o assessor, eu já conhecia. E aí os sócios disseram, ei, você conhece muita gente, então acho que na hora de você sair, a gente contrata alguém para administrar e você vem para lá de cá para dar apoio a gente. E aí foi quando eu me tornei especialista na parte de previdência e seguro de vida. E obtendo várias premiações dentro da Real, e enfim. E daí, passado o tempo, os sócios começaram de novo, voltou a história de que eu conhecia muita gente. Disse, agora não, agora você precisa ser assessor. Você tem que vir para dentro da Real Invest. Comercial. Você tem que vir para dentro da Real Invest, porque todo mundo que chega aqui, ele te conhece. E aí pronto, passei a estudar lá antes da pandemia, aí relaxava, e aí voltava. Quando foi em 2020, eu, de fato, na pandemia, tirei minha certificação. Pronto. E aí entrei para o time da Real Invest como assessor, e daí pronto, tô já nesses anos aí. Mas já desde sempre eu já vivia dentro do mercado financeiro, porque quase que todas as reuniões com o assessor e o cliente eu participava, porque a gente sempre trazia os 3 pontos para o investidor, que é o investimento, a previdência, que é mais um investimento, pensando no longuíssimo prazo, e a proteção financeira, que é a parte de seguro de vida, que nós brasileiros não damos valor. Eu sempre me cito como exemplo. Eu tenho 50 anos. Desde os meus 22 anos que eu tenho meu seguro de vida. E não abro mão para ninguém. Ninguém tente me convencer que isso é um produto ruim. Que eu vou dizer, se alguém lhe vendeu esse produto em algum momento da sua vida, tanto a previdência como o seguro de vida, foi mal apresentado. Não entregou aquilo que você precisava. Entregou um produto de prateleira e disse aí, leve para casa que é seu. Mas não, aí por isso que eu me tornei também especialista nessas 2 áreas, previdência e vida. Já pegando um gancho nisso, quais são os tipos de serviços que vocês oferecem hoje, né? E tipo assim, tem uma diferença para pessoa física ou para pessoa jurídica do ponto de vista de investimento, do que vocês têm a oferecer? Então, qual é que é a ideia da assessoria? A gente construir uma relação de longo prazo e de confiança com os nossos clientes. E aí, o hub que a XP nos fornece tem soluções para todas as necessidades financeiras que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica possam ter, certo? E aí a ideia da assessoria é construindo essa relação, a gente consegue identificar melhor quais são as soluções que se adequam ali para cada necessidade. Então, pensando aí na pessoa física, desde da construção ali de um portfólio de investimentos que vai contemplar o planejamento de curto, médio e longo prazo, planejamento da parte de previdência, de seguro, a parte de você pensar aí numa construção de patrimônio pensado para cada objetivo. Então, eu quero criar uma reserva para aposentadoria, eu quero criar uma reserva para pagar a universidade do meu filho, eu quero criar uma reserva para uma viagem todo ano para trocar de carro. Você consegue estruturar esses processos, certo? Entendi. Na pessoa jurídica, você tem que adequar as soluções que a pessoa jurídica precisa, que são realidades diferentes. Então, na pessoa jurídica, a gente vai trabalhar na parte de investimentos com a identificação do fluxo de caixa da pessoa jurídica e adotar ali os melhores instrumentos financeiros para rentabilizar esse fluxo de caixa da melhor forma possível, desde o fluxo de caixa mais estressado ali de 5, 10 dias até o de longo prazo de 5, 10 anos, entendeu? E além disso, da parte de investimentos, você tem todas as soluções acessórias, que é a parte de crédito, câmbio, seguros,
A ideia na pessoa jurídica é a gente estar próximo do empresário para entender qual é o planejamento para aquela empresa e quais soluções a gente consegue oferecer para aquela empresa, ajudar no processo de planejamento e crescimento daquela empresa. Bacana, você falou uma coisa também, longo prazo, né? Então, queria até vocês falassem também a importância do longo prazo, do planejamento de longo prazo, né? Que às vezes a gente vê muito investidor querendo ali um ganho imediato, olhando só para o curto prazo, e ainda mais diante das volatilidades de mercado que a gente tem. Fala um pouquinho também aí dessa importância desse planejamento de longo prazo, né? Então, Vitor, essa questão do longo prazo, e você bem colocou, né? Que tem pessoas que querem de imediato o resultado, né? E isso acaba levando a muitas pessoas a cair no tal do golpe. Isso aí é fato. Eu coloco 100 mil hoje, quero 200 daqui a 30, 60, 90 dias. Isso não existe. É só fazer uma conta aí, você pega uma taxa de juros nossa e vai ver que não vai conseguir. A não ser, ou seja, eu ganho na Mega Sena para ter esse valor já de bate-pronto, mas a ideia do longo prazo, ou seja, é o favorecimento que o próprio tempo e os juros compostos. Então, você vai construindo isso aí e vai aproveitando, ou seja, ali os juros compostos em cima dos seus investimentos, dos seus aportes, porque assim, eu quero formar 1 milhão, mas como é que você vai formar 1 milhão? Você vai botar ali 10 mil e vai esperar o tempo? Perfeito. Se você pegar acertar num produto ali que realmente suba, a depender da janela de tempo, você pode até acertar, mas provavelmente vai demorar muito tempo. Mas a ideia é você construir a sua reserva, porque você é quem constrói. A gente faz a assessoria, vai mostrar o caminho, mas de fato o investidor ele que vai fazendo seus aportes ali, suas economias. Eu vou deixar de abrir mão do meu luxo, do meu conforto. Não é isso. É você criar uma rotina, ou seja, a educação financeira de economizar ali uma pequena parte e ir colocando nessa caixinha que vai estar trabalhando dia a dia, mês a mês, ano a ano. Entendi. Até tiro uma dúvida, como é que vocês acabam auxiliando os clientes nessa identificação, né, dos tipos de investimentos, dos riscos que cada investimento tem? Porque às vezes há alguma dúvida também, poxa, vocês pegam um recurso e têm liberdade para trabalhar esse recurso, alocando onde vocês acham mais interessante. Vocês fazem esse trabalho a 4 mãos, né, junto com os investidores, né? Olha, tá tendo essa oportunidade, eu acho que você deveria alocar um recurso mais aqui. Como é que acaba funcionando isso na prática, né? Então, esse é um processo que ele é feito de forma conjunta, assessor-cliente, certo? A função da assessoria é a gente orientar e educar o cliente para acompanhar esse processo para o longo prazo. E aí isso se torna um processo de amadurecimento contínuo. Às vezes o investidor chega lá achando que tem um perfil arrojado, quer entrar em bolsa de valores, quer entrar em ação, mas primeira correçãozinha que o Ibovespa dá de 5%, 10%, ele se assusta e quer tirar o dinheiro. Então, essa questão do risco demanda a maturidade do investidor, certo? Então, um investidor que nunca teve contato com isso, a gente começa com um portfólio mais conservador, vai adaptando isso ao longo do tempo, à medida que o cliente, que o investidor vai entendendo qual é a finalidade de cada produto, qual é o horizonte de tempo de cada produto. E aí isso é um processo de aprendizado mesmo, certo? Então, se o cliente nunca teve contato com investimentos que têm um potencial de risco no curto prazo mais alto, a gente não vai comprometer uma parcela relevante desse patrimônio em ativos desse tipo, ou não, e nem necessariamente vai utilizar ativos desse tipo. Então, isso é bem, no final das contas, a decisão é sempre do cliente final. A gente não tem o assessor não tem a autonomia de alocar onde o assessor quer. Não, a decisão é do cliente. Entendeu? Sempre tem que rever essas estratégias para ir protegendo ali, né? Exato. E aí a gente vai adaptando as categorias do portfólio, renda fixa, renda variável, fundos multimercados, diversificação internacional, para que isso vá atendendo ali ao perfil de risco e aos objetivos daquele investidor. À medida que ele vai amadurecendo, vai aprendendo como é que funciona. O assessor, ele se compara muito com o médico especialista. Então, a gente ali, Vitor, tem um trabalho muito importante junto do investidor, que é a confiança e a transparência. Então, assim, o investidor que chega, quando ele
diz o que ele quer, ele tem que, naquela reunião, na primeira, segunda reunião, ele tem que dizer o que de fato ele quer, o que ele busca ali. Porque ele passou a vida dele no banco. O gerente dizendo onde ele teria que colocar o valor dele ali, o dinheiro dele. E agora não, ele vai ter um assessor ali. Título de capitalização. Aí vai ter o assessor ali que, diante do perfil, diante de uma conversa que ele vai ter ali inicial, ele vai traçar, tá certo? Então, na hora que o nosso cliente ele abre a conta na XP, que ele responde a um questionário lá, que vai dar o perfil conservador, moderado ou agressivo, aí a gente traça, sim, o perfil vai estar junto ali, já vai estar traçado o perfil e a gente vai poder ajudar melhor, diante da expectativa dele, do que ele planeja dali para frente com o assessor. Mas a gente vai estar sempre acompanhando ele para e passo. Então, a gente é um trabalho de assessoria que tem os pilares ali de transparência e confiança. É tanto que a gente pensa sempre o nosso cliente a longo prazo. Então, não é para daqui a 1 ano, 2 anos, não. É 5, 10, 15, 20 anos ele acompanhando e a gente acompanhando. Que hoje eu tenho na minha carteira várias famílias que começaram com os pais, hoje já estão com os filhos e tem deles que já estão neto, já tem neto na minha carteira. Então, isso é legal, entendeu? A confiança e a transparência é o que alavanca a carreira do assessor. Denilson, assim, do mesmo jeito que às vezes você pega, às vezes, principalmente quem tá no variável, né? Ali no mercado de ações e tal, pega umas subidas, tudo maravilhoso, lindos, vai vendo aquele retorno, mas eu acho que às vezes o assessor, às vezes tem um papel que nem de médico, dá certas notícias, né? Então, a gente vê algumas coisas que nem Magazine Luiza, né? Casas Bahia, que tá numa situação bem complicada, o próprio que aconteceu ali com lojas americanas, né? E o assessor de investimento, como é que fica às vezes para dar notícia. Dar notícia e trazer o cliente para essa situação, né? Então, Vitor, eu adotei, logo quando eu tirei minha certificação, eu sentei com um dos fundadores da Real Invest, que é o Igor, e perguntei como era a agenda dele. E aí ele disse, rapaz, eu nunca montei uma agenda. E eu montei minha agenda, como é que eu vou tratar meus clientes. Então, praticamente da minha carteira, eu falo com todos os clientes a cada 30 dias. E na primeira reunião, ou na segunda reunião, depois de conta aberta, dinheiro investido, eu já deixo ele ciente. Com um resultado positivo ou negativo, eu vou te dar o resultado, independente do que seja. Ou seja, não é simplesmente, eu só vou dar notícia boa. Não, tem que dar notícia ruim. Felizmente ele está no mercado e o mercado ele oscila. Sim. Infelizmente, a gente não vai ter o mercado sempre subindo, né? Se for pensar na parte de renda variável. Mas, mesmo assim, ainda ontem, no evento que a gente fez aqui à noite, estava conversando com uma pessoa e ela... tem um tesouro direto. Mas tesouro direto também oscila. Você sabia? Ela disse, não. Então, assim, tem a oscilação ali, tem a marcação no mercado. Então, não é o produto que a pessoa estava com o conceito de título de renda fixa, não se mexe, só vai subindo, só estou ganhando. Não, mas pode ter alguma curva ali para baixo. Pequena, mas vai ter. Verdade. E vamos para o outro lado agora. E, assim... histórias de sucesso, tipo assim, vocês teriam algum case para passar assim, poxa, peguei uma pessoa que tinha um tipo de investimento assim, um tipo de aplicação, e que acabou começando a fazer o investimento de uma forma, vou chamar assim, mais moderna, né? E que essa pessoa acabou às vezes tomando gosto, até fazendo maior aplicações de recursos, e que hoje está se dando muito bem com esse tipo de investimento? Então, a gente tem vários casos de clientes que iniciam nesse processo e vão tomando gosto pela coisa e vê ali o patrimônio crescer, essa ideia de sentir o efeito do longo prazo, entendeu? Então, eu tenho clientes na carteira que já eram de outros assessores no escritório, que tiveram uma construção de patrimônio super relevante a partir dessas aplicações financeiras, entendeu? Porque a ideia de um portfólio de investimentos é justamente isso, se tornar um ativo que é capaz de te ajudar no processo de construção patrimonial para o longo prazo. Então, a partir do momento que a pessoa entende isso, vê isso acontecer, ela acaba tomando gosto pela coisa, entendeu? Então, isso é super interessante. Eu acho que o efeito dos juros, também quando vai tendo bom investimento, dá uma sensação boa. Às vezes a pessoa tem um dinheiro parado ali, estava parado numa conta corrente, e a partir de um certo momento faz uma aplicação, às vezes até numa renda fixa, aí chega no outro mês ali, aquele dinheiro estava meio esquecido. Já tá tanto. Isso aí vai empolgando a pessoa. Tem um trabalho que a gente fez, agora acho que 2021, se eu não me engano, lá dentro de Aracaju, que foi o Oscar, um dos nossos sócios, que ele, em comum, ele atende, são 2 sócios de um escritório de contabilidade.
E ele fez lá, na verdade, umas análises, identificou de algumas empresas que as empresas estavam com dinheiro parado em conta corrente. Ou seja, no fluxo de caixa, durante 12 meses, essas empresas ficavam com 150, 200 até 300 mil parado em 12 meses. E aí ele mostrou que pegando esse fluxo aqui que ficou parado durante esses 12 meses, se colocasse numa renda fixa por uma taxa mais baixa ali, ainda acima da poupança, no final do ano, ajudaria aquela empresa a pagar o 13º. Vou até pegar uma Coisa dica aqui simples, agora, viu? coisa simples, não foi um investimento sofisticado, ele pegou ali a taxa básica ali e colocou, quando chega no final do ano, a empresa pagaria parte lá do seu 13º. Eu gosto nas minhas empresas sempre trabalhar com capital de giro, né? Então sempre deixa um giro ali significativo, até porque, por mais que a gente faça um planejamento, no começo, todo final de mês a gente planeja os próximos 2 meses, né? Então a gente analisa o que eu tenho para pagar de fornecedor, de despesas fixas e tudo, e faça uma projeção de receita, né? Só que essa receita geralmente varia. Então tem, às vezes o que a gente projetou para ser vendas à vista, Pix, débito e tal, acaba que acontece no boleto e aí já joga 30 dias mais na frente. Então eu tenho que ter sempre essa reserva de capital de giro. Só que como ela é muito ativa, né? Entra e sai demais na nossa conta, eu acabo, pelo menos, é regra, deixar naquela aplicaçãozinha automática do banco, que é um rendimentozinho pequeno, né? Mas pelo menos alguma coisa tá rendendo. Isso. Tem alguma outra coisa, assim, que vocês façam sugestão, que aí recomendam para seus clientes, para quem tem essa... tem sempre dinheiro na conta, mas naquele entra e sai muito dinâmico? Tem um produto que a gente está trabalhando muito para a pessoa jurídica. Você está falando pessoa jurídica, Isso. né? O capital de giro, ele se compara muito com a reserva de emergência da pessoa física, que é um dinheiro que está investido, mas está disponível 24 horas ali para você resgatar. Você vai resgata no dia seguinte ali, ou no mesmo dia, dependendo da hora que você resgate, vai estar na sua conta. Então, a gente tem um produto que a gente chama de caixa nervoso dentro da empresa, ou seja, você a todo momento você precisa ali, então são curtíssimos prazos de investimento, 10 dias, 20 dias no máximo ali, que você foge de algumas taxas que tira a rentabilidade do investimento. Entendi. Então isso é interessante, então que muitas das vezes você não tem no banco, ou acho que até não tem, né? Geralmente esse tipo de aplicação ele é oferecido em outros bancos para empresas maiores. E só é feito comparativo. Geralmente esse fundo de aplicação diária da PJ, ele vai render ali 20% a 30% de CDI. Esse tipo de aplicação vai render ali entre 60% e 70% de CDI. Então você quase dobrou a rentabilidade e mantém a mesma característica de liquidez, de utilidade. Tem o que lá na Real investe urgente. Outra coisa também, eu acabo também às vezes fazendo algumas consultorias financeiras, e aí eu queria entender do ponto de vista de vocês, porque eu acho que até antes da pessoa falar de investimento, existe uma educação financeira básica, né? Então assim, qual a importância hoje da educação financeira para que vocês consigam exercer de uma melhor maneira a assessoria financeira de vocês, né? Porque assim, às vezes a gente vê até com empresas bem-sucedidas, pessoas às vezes momentaneamente bem, mas que quando a gente vai ver a organização financeira, a mistura de pessoa física com pessoa jurídica, a educação financeira como um todo é uma calamidade, né? Então, qual é a importância hoje da educação financeira para o trabalho de vocês? Muito importante, porque quem conhece, ou seja, tem uma educação financeira, isso ajuda bastante. E assim, a gente tem nossa frase, né? Transformar as pessoas em investidores. E quando nosso cliente vem para cá, que já conhece, isso ajuda bastante. Ou seja, você facilita o nosso dia a dia. Fica mais fácil. Porque tem clientes que dizem, não quer entender e diz, olha, Nilson ou Tobias, invista por mim. E a gente não pode fazer isso. Porque quem aperta o botão de fato é o investidor, é o cliente. Não somos nós, os assessores. Então, isso ajuda bastante. E assim, a parte da educação financeira que você colocou aí, eu que venho também não botei aí no meu currículo, mas eu fiz bastante consultoria administrativa e financeira, e isso acontece muito. Pessoa jurídica, essa mistura da pessoa jurídica com a pessoa física. E nessa minha estrada de consultoria, eu vi muitas empresas que diziam que estavam dando resultado, e quando você vai lá mostrar, você diz, olha, não está dando resultado que você achava que está dando resultado. O resultado é menor e bem menor a ponto de ser negativo. Entendeu? Então, assim, a educação financeira é muito importante. E uma outra coisa para a pessoa física, esse processo de organização financeira, de organização ali pessoal,
ele até, em certos aspectos, ele é algo anterior à parte de investimentos. Porque a gente consegue investir a partir do momento em que a gente tem um orçamento ali familiar, pessoal, organizado, que a pessoa tem uma capacidade ali de separar uma parte daquela renda dele para reserva financeira, entendeu? Para construir um portfólio de investimentos. Se a pessoa está desorganizada, gasta mais do que ganha, o primeiro passo é enfrentar essa realidade, organizar ali o orçamento pessoal, gastar menos e conseguir ter uma sobra ali, uma reserva para conseguir construir um portfólio financeiro de investimentos. Entendeu? Entender de fato o que é receita e o que é despesa, o que eu posso e o que eu não posso gastar. O que eu ganho 10 mil no mês, gasto 20, ou seja, para você balancear isso aí, demora um tempo para ajustar. Tem gente que tem nem noção de quanto é que gasta, né? Então, tem gente que se assusta. Aí, às vezes a gente chega ali, vamos lá, vamos fazer uma noçãozinha aqui, quando vem, poxa, é isso tudo, E não só na pessoa física, quanto na jurídica também, entendeu? Então, às vezes a pessoa tá ali trocando 6 por meia dúzia, no dia a dia, no giro ali e tal, não faz nem... Eu mesmo, nas minhas empresas, tem 3 relatórios, para mim é básico do básico do básico. Eu não consigo fazer gestão de empresa sem um balanço, um fluxo de caixa e um DRE. Então, assim, não consigo. Então, eu travo. Tanto que toda empresa ali que eu já pensei em montar, ou que eu montei, a primeira coisa que eu faço é chegar a aplicar esses três relatórios. Ontem eu estava até falando com um funcionário meu, que ele faz essa parte de uma das nossas empresas, esses relatórios, e ele foi conversar com a família dele, que tem alguns empresários na família, e que estão batendo cabeça e dizendo, pô, não tá indo dinheiro e tal. E ele começou a dar umas dicas e falar, ele disse até tem uma parente dele que estava aí há meses dizendo que não sobrava dinheiro, que nada, e não sabe para onde é que estava indo, e ele pediu para organizar, para fazer isso, e agora, sei lá, 2 meses atrás, ela já está se organizando, já juntou dinheiro, já está montando, abrindo uma filial e tudo, organização financeira, relatórios, é importantíssimo, eu acho, do ponto de vista de gestão, para depois até você tá podendo investir, porque também você investir sem ter essa organização financeira, né, torna bem complicado. É muito complicado, porque assim, se você não conhece a sua empresa, se você não conhece, a pessoa física também é uma empresa, né, se você não conhece, não se conhece, e se você não tem um mínimo ali de controle, que eu acho que a palavra-chave aí é controle, do que você recebe para o que você gasta, então assim, a tendência como eu venho da área de administração, é histórico no Brasil, né? Tem empresas que não quebram até o terceiro ano. Isso é histórico no Brasil. Por quê? Porque o brasileiro, ele acha que o vizinho montou ali uma empresa, tá dando certo, ele vai montar também do lado de cá e dá certo. Eu estava conversando um sábado desse aqui em Petrolina com um produtor uma produtora de uva, e ela dizendo que todo mundo acha que é fácil produzir a uva, né? E não é, né? Você plantar a uva, todo um processo. Você chega ali, não, eu vou comprar aqui a terra, vou plantar e vou me embora. Não é assim que funciona, né? Então você tem os riscos ali. Então você investir sem saber, por isso que existe sim o papel do assessor, para te ajudar. Esse mundo mesmo da uva é uma coisa que eu não entendo nada. Um dia me disseram, são 30 e poucos processos que envolve, desde o plantio até, enfim, o processo, né? E complexo e caro. E alto risco. É verdade. Que ninguém mensura isso. A palavra risco, ela vai estar em todos. Sempre. E eu queria perguntar para vocês o seguinte: como é que vocês veem a evolução do papel do assessor de investimentos, né? Porque a gente sabe que o mundo está em constante transformação, as tecnologias estão aí cada dia mais facilitando a nossa vida, de análises, de perspectivas, de como a gente... Hoje em dia, até mesmo a parte de curso, treinamento, tem pessoas hoje na internet aí, meio que, vamos comigo, esse mês vamos fazer isso, no outro mês, né, abre, vamos fazer isso. Como é que vocês veem essa questão do futuro do assessor de investimentos e do trabalho de vocês? Então, aqui no Brasil é uma função que ela é relativamente nova, né? Uma profissão que é relativamente nova. E esse mercado está crescendo de uma forma muito relevante aí nos últimos anos. Tem evoluído, tem desenvolvido novas tecnologias, novas empresas, novos processos. A gente teve uma mudança de regulação agora no mês de junho. Então, esse processo ele é dinâmico. Mas, assim, o que a gente enxerga é que a função da assessoria
ela toca num ponto que é muito delicado, que é a construção de patrimônio da pessoa. E o ponto central aí é a relação de confiança. Então, a partir do momento que você estabelece essa relação de confiança, de você conseguir partilhar ali os dados, seus dados financeiros, seu planejamento de vida, esse atendimento presencial ali no corpo a corpo da pessoa, da construção dessa relação é super importante. Então, a gente enxerga que, por mais que a gente tenha aí uma mudança de mercado, uma evolução nas tecnologias, nas formas em que essa relação vai se desenvolver, você não vai ter uma quebra de modelo aí, de função da assessoria em si, entendeu? Justamente por quê? Porque o ponto central é exatamente esse, é a construção da relação ali, do assessor com o cliente. Então, isso, o contato pessoal ali, da gente entender, de estar junto, que é o ponto central, entendeu? Eu vi até uma série, eu esqueci o nome dela agora no Netflix, que é falando sobre dinheiro, tal, educação financeira, e que o cara lá chegava com as pessoas e batendo na tecla de que não deveria gastar ali o percentualzinho do assessor de investimento da empresa. Só que eu fiquei assim, eu não consegui concordar com aquilo não, que assim, até parece que todo mundo tem uma condição de tempo, se dedicar a estudar suas aplicações, suas coisas ali, que é realmente o papel que você chega ali, dá um suporte, auxilia, dá uma dica, alguma coisa. Eu fiquei... E tem essa série eu assisti também. E tem uma coisa que é interessante. Se você é um empresário centralizador e tem dificuldade de delegar por medo da equipe não fazer tão bem como você, contrate certo. GVR Mentoria. Exatamente no período que a gente mais cresceu. Então a gente saiu do faturamento aí de 240 mil, passamos de R$1 milhão com esse trabalho da GVR Mentoria. Premier na campanha Agora Vai. Aquele revestimento que você quer trocar, a cozinha para renovar, o reparo para ajustar, agora vai. Ofertas irresistíveis na Premier. Vem pra cá, Avenida 7 de Setembro, em Petrolina. E é claro que uma identidade de marca nova pede também uma casa nova. É por isso que a Vale Design agora está nesse novo endereço, que também fica na Souza Filho, só que agora bem próximo à Codevasf, ao lado da caixa d'água da Compesa. Super fácil, aconchegante, onde eles podem estar te atendendo o cliente por hora marcada. É que a pessoa física ali, o investidor, tanto ou a pessoa que toma a decisão na pessoa jurídica, o ideal é que ela entenda o que é os produtos, como é que funciona, mas se ela vai gastar tempo com isso, ela está desfocando da atividade principal dela, que perfeito. Exatamente o que tem o potencial de gerar patrimônio, de gerar riqueza. Então você pega aí um médico que vai deixar de investir na sua carreira para estar gastando tempo com análise de ação, ali trocando. Então você acaba desfocando do seu trabalho, da sua atividade básica, do seu foco, para gastar tempo com uma coisa que não necessariamente vai te dar um resultado. Eu sou super de acordo. Vai largar o consultório ou sua empresa para estar analisando o DRE da Petrobras, da Vale,
da IRB, enfim, qualquer outra empresa. Não faz. Se a pessoa não tem o que fazer, tá ali aposentado, uns milhõezinhos ali, que pronto, agora eu quero só estudar. Pronto, aí até tem algum sentido nisso aí, mas se você passar isso de uma forma geral, como um aconselhamento geral. E a assessoria, ela sempre vai ter o potencial de te dar suporte. Mesmo aquela pessoa que gosta, não, eu quero estudar, eu estou aqui. O assessor, ele vai te municiar de informação, vai trocar ideia, você vai discutir aqueles casos que a pessoa está ali estudando, tentando entender. E não só isso, Tobias, eu tenho casos, tenho um exemplo na minha carteira, que tenho investidores que dizem que entendem a fundo, e quando você faz análise, opera sozinho, que você faz a análise e você vê que a análise dele não está condizente com os resultados que o mercado está entregando. E aí você diz, poxa, aí você não podia estar performando melhor com o assessor, você acompanhando, por mais que ele esteja ali na minha carteira, mas ele segue ele barato mesmo. Que sai caro. E aí acaba, quando você pega ali a janela de 12 meses, você diz, se você tivesse entrado aqui naquilo que a gente apresentou, que os analistas da XP com seus relatórios apresentaram para você, você estaria em outro patamar. Então você recuou nos seus investimentos, você não cresceu. Então assim, o assessor, ele tem ele tem que estar mostrando sempre, tá certo? E assim, uma outra coisa que a gente tem dentro da Real, Vitor, é a nossa estrutura para esse suporte, para essa sua pergunta aí, em relação ao assessor, né, que você da série que você assistiu. Então a Real, ela tem toda uma estrutura por trás de mim, de Tobias, e todos os assessores comerciais por trás que dão todo esse suporte, além da XP. Então a gente, dentro da nossa estrutura física, a gente tem outros assessores que são focados em determinadas áreas. Renda fixa, a gente tem os assessores que são focados em renda fixa, eles não atendem, entre aspas, o cliente, mas em algum momento ele pode sim sentar com o cliente, com o investidor. Na renda variável a mesma coisa, na parte de previdência a mesma coisa, na parte de seguro a mesma coisa. A parte de PJ também a mesma coisa. Então a gente tem um suporte por trás da gente que dá de fato esse suporte. Até mesmo as questões operacionais. A Real Invest foi premiada lá em São Paulo esse ano, no congresso da XP. O nosso time de operacional foi premiado esse ano. Até ontem postei nas redes os selos que a Real Invest conseguiu já em 2023, que é muito bom pra gente. Eu acho isso importantíssimo, né? Esse apoio que tem, pessoas estudando, se dedicando para te ajudar a investir. Então, eu acho isso bacana, e essa parte da série ali eu tava achando até interessante, mas nesse ponto eu acho que pecou, né? Outra coisa que eu queria ver com vocês era relacionada a como vocês analisam, veem e acaba acontecendo na prática a questão da diversificação de portfólio, né? Por exemplo, a gente vê muito também, até um que eu vejo mais, né? Tipo o Arca, né? Que é 25%, até anotei aqui, para ações, 25% para real estate, né? Que seria imóveis, 25% em caixa, né? Acho que aplicações ali rápidas, nem rápido, né? De liquidez, né? Mais imediato. E de 25% em ações internacionais. Eu sei que existem várias estratégias, né? A Arca é uma delas, mas como é que vocês acabam lidando com essa questão da diversificação de portfólio com os clientes de vocês? Essa construção de portfólio, ela vai ser adaptada à realidade de cada um, certo? Então a gente não tem ali um padrão básico de proporção nessas categorias que a gente vai adotar para todo mundo. Então, um perfil mais conservador, a gente vai trabalhar ali com ativos de renda fixa, de curto, médio e longo prazo. Não necessariamente vai envolver uma diversificação muito grande fora da renda fixa. Perfil moderado, a gente já consegue trabalhar com uma diversificação em fundos de investimento, em ativos de renda variável, em fundos imobiliários, uma diversificação internacional. Um perfil mais agressivo, a gente consegue trabalhar com essa mesma diversificação, só que em proporções maiores, uma parcela maior em renda variável, uma parcela menor em renda fixa. E a ideia dessa construção de portfólio é que a gente estabeleça ali mais ou menos esses parâmetros para cada um dos clientes e vá rebalanceando ao longo do tempo. Então, no momento em que a renda variável caiu muito, aquela parcela ali que seria de 30% na sua carteira reduziu para 15%, 20%, aí é o momento de você recompor ela para que ela volte a ter 30% da sua carteira, entendeu? Entendi. Então, esse rebalanceamento ao longo do tempo é um dos papéis que a gente vai fazer nesse monitoramento, entendeu? Até porque atender algumas regras, Vitor, fica complicado. Porque imagine o seguinte, você pega uma regra dessa aí
E aí eu abro minha conta e faço lá, respondo o questionário do meu perfil é conservador. Eu não vou entrar em ações. Que lá atrás, em 2021, a gente teve a mudança também na regulamentação, a Anbima mudou lá a regulamentação em relação aos investidores, quem podem ou não ações, porque em 2020 muita gente quebrou a cara lá com a pandemia, a bolsa despencou e muita gente que não tinha perfil para renda variável quebrou a cara. Então, assim, como é que eu vou botar ações para um perfil conservador? Não encaixa. Se eu tenho um perfil conservador, ações não entra, renda variável não entra como um todo. Então, a gente tem que, de fato, atender ao perfil do investidor. E aí, mas, Ednilson, vamos pensar o seguinte, o investidor chegou lá, abriu conta, preencheu o questionário e deu lá como agressivo, mas ele disse para você na sua reunião, no bate-papo ali, que ele é conservador. A gente vai seguir o que ele quer, porque a gente não vai simplesmente... O assessor não é não empurra produto para o investidor, para o cliente. Na verdade, ele vai atender aquela reunião. Eu digo sempre a meus clientes, por mais que você trace ali o seu perfil no sistema da XP, que está como agressivo, mas eu vou atender o que você já me disse. Não, eu sou o investidor de poupança, ou seja, você vai me apresentar aqui produtos, vou apresentar para ele produtos que são comparados com a poupança, ou seja, de perfil conservador, por mais que o perfil dele lá no sistema esteja agressivo, mas o ideal é atender de fato a necessidade do cliente, não a do assessor. Vocês devem ter muita experiência, né? Devem ver cada coisa. E quais são os erros mais comuns, ou até cometidos, às vezes, por investidores iniciantes, ou até mesmo por esses investidores que às vezes vão em carreira solo, né? Vão indo sozinho ali, que talvez em algum momento cheguem até vocês, às vezes, ou pedindo socorro, ou pedindo ajuda, realmente querendo performar de uma maneira melhor. Mas assim, de que maneira vocês acabam ajudando isso? Os erros, né, mais comuns que as pessoas acabam cometendo aí. Eu acho que um dos erros mais comuns que eu tenho visto é a pessoa não dimensionar corretamente os riscos. Então, entrar em renda variável com uma proporção muito grande do patrimônio, em ações que não analisou de forma aprofundada e não tem muita dimensão do que é o risco de estar ali. E aí você pega momentos, por exemplo, investidores que entraram em Magazine Luiza a R$20, ela está hoje a 2. Perdeu 90% do patrimônio, dessa posição do patrimônio. Então, se um investidor tem ali uma proporção relevante do patrimônio em um ativo como esse, sem dimensionar a estratégia que ele vai exercer ao se expor àquele ativo, isso é um erro muito comum, entendeu? E um outro erro que é comum, principalmente na parte de renda variável, é você ficar mudando de estratégia. A renda variável é um mercado que você tem diversas abordagens possíveis. Desde aquele investidor que foca em ações de dividendos e que quer carregar isso para longo prazo, até investidor que quer se expor a small caps, que são ações de menor capitalização de mercado, que são mais voláteis. Então, não tem problema você utilizar as duas estratégias diferentes, mas o que é muito comum é o investidor começa em uma, daqui a 3 meses não está indo bem, muda para outra, daqui a 3 meses não está indo bem, muda para outra, daqui a 3 meses a bolsa caiu 30%, ele sai e volta para renda fixa. A queda de um, a queda do outro. Bolsa caiu, ele sai e volta para renda fixa. A bolsa voltou a subir, ele sai e volta de novo para a bolsa. Então, essa relação de investimento ela é muito emocional mesmo. E aí o papel do assessor é tentar fazer com que o investidor ele se comporte de acordo com os ciclos de mercado. Então, e assim, esse é um desafio. Esse desafio aí é grande. Eu recebi de outro assessor lá do escritório também, e esse investidor ele tinha 100% em um único papel. E eu perguntei o assessor dele anterior, né? Ele disse, rapaz, já conversei com ele várias vezes, mas ele disse que já estudou tudo, já olhou os balanços, DRE, tudo que tinha de documento dessa empresa ele estudou. Aí eu disse, não, mas eu vou tentar, né? É outro assessor, vou tentar. Aí liguei para ele e disse, rapaz, você tá 100% do seu valor, da sua reserva, em um único papel. E ele disse, não, mas é a mesma história. Não, eu já estudei, a empresa é bem sólida, pronto. Ela caiu, o prejuízo dele foi 80%. Nossa Senhora. Do patrimônio total dele. De vez em quando as pessoas criam umas coisas com ação, né, de que certas empresas, hoje em dia tem a VEG, né, a do momento, né, a VEG como é?
Não cai, é só cai. crescimento, é uma empresa só de evolução. Que nem já foram até algumas estatais lá atrás, uma Petrobras em algum momento, a Vale também, enfim. Todas mas elas, né? eu lembro, você vê essa questão de investidor iniciante, né? No primeiro ano da faculdade, ali em 2008, aí eu não lembro qual era o valor, se era R$100, se era R$500. Eu sei que eu vou aplicar ali ações, eu e uns amigos meus da faculdade, abrimos uma continha ali e tudo. Aí a gente colocou e em 2008 teve a crise, né? Eu lembro que teve uma queda, que a bolsa fechou, né? Mais de 10% de queda. Eu ali, né? Pô, estudei aqui, cai, no outro dia deve voltar a subir. E fui, apliquei mais um pouco. No outro dia, puf, outra queda de 10%. E pronto. Já fiquei traumatizado ali. Lógico, depois de um tempo voltei a investir, né? E tudo, mas é isso. O investidor iniciante. Por isso que assim, eu aconselho demais procurar uma assessoria, procurar alguém para dar esse suporte, né, para ajudar a aconselhar numa estratégia também de investimento é super importante. E até para quem está nos assistindo aí, que já investe, né, que, pô, será que os caras não vão soltar nenhuma dica aí, né, alguma coisa? O que é que vocês acham assim hoje na visão de vocês, né? Qual a classe de ativos ou setor que vocês veem aí num potencial de crescimento, que está aí com uma visão muito boa aí para os próximos períodos, os próximos anos, sei lá. A gente tá chegando no ciclo, né? Final de ciclo. O Brasil tem ciclos, né? A gente tá chegando no final do ciclo aí de renda fixa alta, né? Ou seja, Selic lá em cima, né? 13,75 chegou, né? Então, assim, quem aproveitou, Vitor, aproveitou ali o momento. Ainda tem alguns títulos ainda de renda fixa. Se você pensa a longo prazo, você tem ali garante, segura, prefixado mesmo, você tem alguns títulos ali na casa acima dos 13%, que vai dar ali o tão sonhado 1% ao mês, né, de muita gente. Agora sim, você vai prender seu dinheiro, né? É algo com um prazo mais longo, 28, 29. Então, quem tem uma reserva boa que pode travar, é legal, é interessante. Aí porque a gente tá vendo aí a cada reunião do Copom a Selic baixando. Então, vai ter a última agora do ano, agora em dezembro, né? É em dezembro, né? A gente vai ver provavelmente mais outra queda. Então, isso vai reduzindo, ou seja, pelo boletim Focus ali, a previsão, a expectativa, sim, é de estar sempre caindo e voltar ali, estabilizar, né? A meta mesmo do Banco Central. Entendi. Hoje, como é lá na Real Invest, como é que vocês mantêm aí os clientes de vocês informados, atualizados, notícias, até assim na prática, assim, através de... São ligações que vocês fazem com certa periodicidade? Hoje em dia tudo é grupo do WhatsApp, né? Através de e-mail. Como é que acaba funcionando? A pessoa, tô pensando em investir, como é que é essa troca, né, de informações e de atualizações que vocês fazem? Geralmente, a parte de informação e manutenção da carteira, o assessor tem ali a periodicidade de ligar e se comunicar com seus clientes. Então, tem assessor que faz isso a cada 30 dias, a cada 60, está entrando em contato com todos os clientes. A cada 90, a depender do portfólio, a depender de um perfil mais agressivo que precisa de mais, estar exposto a mercados diferentes, a gente vai se comunicando com mais rapidez. Tem ali um assessor que produz conteúdo, um morning call, uma atualização do mercado que a gente vai compartilhando também na rede da Real Invest para os clientes. E cada assessor tem ali uma lista de transmissão que compartilha informações relevantes que vão sendo distribuídas pela XP, e a gente tem uma outra casa de análise que a gente assina também, que é a Levante. Então a gente vai compartilhando ali com nossos clientes essas notícias de mercado, tentando... Não, continue. Ele falou aí os relatórios XP e os relatórios relevantes. Então, assim, nossos clientes, Vitor, ele tem acesso. A gente não quis ficar simplesmente, a Real ela não quis ficar simplesmente com os relatórios da XP. A gente segue a XP. Nós somos credenciados XP, mas a gente trouxe, como ela homologou várias casas de análise, a gente trouxe mais uma para junto da gente, para não ficar somente com... porque vai ter cliente que vai dizer, olha, poxa, só o relatório da XP, você só segue a XP, então a gente trouxe outra casa. A gente antes tinha eram duas, agora a gente só está com a Levante. E aí, esses nossos clientes, eles têm acesso a toda terça-feira, a nossa mesa de renda variável envia um link com o Drive, onde eu tenho as minhas ações, meus fundos imobiliários, eu vou lá na pastinha e abro o relatório do mês. O que é que teve naquele mês ali, o mês que passou, né? Ou seja, a empresa ela vai gerar aquele relatório e a gente baixa, nosso time baixa e vai disponibilizar para todos os nossos clientes. Fora
como o Tobias colocou, os informes que cada assessor faz. Eu tenho uma agenda que eu cumpro todo mês. Eu sento de manhã, chego cedo no escritório, mando o áudio para meu cliente dizendo como é que está a carteira dele, se o desempenho foi bom, se foi ruim no mês anterior. Então isso aí eu cumpro certinho. Fora isso, aí tem o Morning Call, que é diário, e no final do dia também a gente lança, nosso time de marketing lança também o fechamento do mercado. Então, que dispara para a rede, para nossos clientes. E aí vai estar lá no Instagram e na própria WhatsApp também. Cada assessor envia para o seu cliente, para deixar bem informado. Bacana. Como é que foi o mercado naquele dia. Show de bola. E vocês estão há quanto tempo aqui no Vale? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. E qual foi qual tem sido a visão de vocês? Como é que vocês estão vendo o perfil do investidor aqui do Vale do São Francisco? O que é que vocês têm encontrado aí nesse tempo? E também qual a visão de vocês aí para os próximos anos relacionado a esse mercado de investimento e aos investidores daqui, né? Primeiro, Vitor, a gente precisa ser conhecido, né? Então, assim, a gente tem que estar, de fato, mostrando a cara nesses eventos, nessas palestras que a gente faz. Eu fiz semana passada lá no escritório. A constituição da nossa sede foi muito bom, que até então a gente não estava com a sede fixa ainda. E a partir de maio desse ano a gente está com a nossa sede ali na integração no Edith Carvalho. E com isso dá uma melhor visibilidade. E aí a gente está buscando diariamente captação, ou seja, conhecer as pessoas, não simplesmente chegar ali e querer trazer a qualquer custo, não. A gente precisa mostrar que o mercado financeiro não é tão agressivo e também complexo, né, e transmitir de certa forma para aqui, para o Vale, que a gente está chegando aqui, né, acabou de chegar aqui, de fato, transparência e mostrar o nosso trabalho que a gente fez durante esses 12 anos lá em Aracaju, em Sergipe, né? E hoje a gente também não está só em Sergipe, né? Hoje é Pernambuco, Paraíba e Piauí. Então, 4 estados aí, a Real Invest, ela se espalhou hoje pelo Nordeste. Até conversando com a pessoa ontem à noite no evento, ela disse, vocês já estão em 4 estados? Pensei que era só aqui, Sergipe e Pernambuco. Não, a gente já se espalhou aí. Quer perguntar? Sim. Uma das coisas que é muito marcante aqui no público daqui da região do Vale é que a mentalidade é muito ainda voltada para o mercado imobiliário, para o agro, esses investimentos de economia real. E a ideia não é disputar com isso, mostrar que as soluções financeiras são soluções complementares a isso. Então, são soluções que vão encaixar ali com o planejamento da pessoa que quer investir no agro, com o planejamento da pessoa que quer investir no setor imobiliário. Então, você tem soluções aí para todos os aspectos, mesmo para aquela pessoa que quer o recurso ali mais em liquidez para investir na própria empresa, entendeu? Então, são soluções que vão complementar esse processo de investimento como um todo. Entendeu? Não precisa parar onde já investe, né? É um produto a mais ali. Né? Exato. E às vezes até para as pessoas entenderem, né? XP Investimentos, Real Invest. Queria que vocês também passassem um pouquinho. Eu estava até comentando aqui mais cedo, né? Eu tô lendo aí, você me presenteou com aquele livro sobre a história da XP, né? Na Raça, do Guilherme Beckmore. Tô gostando demais da leitura. Até tô meio enrolado na leitura, tô no meio do livro mais ou menos, mas realmente uma história muito interessante, de crescimento exponencial, de agressividade, de trabalho também de seriedade, né? E de educação nas pessoas sobre o que é investir, né? E aí eu queria que você explicasse também um pouquinho o que é a XP Investimento e que lógico, são várias, como é que se diz? Escritórios, né? Espalhados pelo Brasil e a Real Invest dentro desse contexto. Né? A XP é a corretora, né? Ou seja, ela é o núcleo da gente que está Brasil e Estados Unidos e nosso escritório, ele é credenciado à XP, como tem vários escritórios pelo Brasil. Então, a gente segue, de fato, ali a uma rotina, a umas regras que tem dentro da XP, como também na CVM, né? Ou seja, a gente é todo regulado. Eu falo sempre para o Rafael que algumas coisas a gente não pode fazer, e não pode mesmo, porque a nossa atividade ela é muito limitada e regulada, que é legal isso. Então, se você pisa fora da linha ali, você acaba tendo penalidade.
Então, e a XP ela acompanha muito os escritórios, todos os escritórios, Brasil afora. Então, nós somos credenciados à XP. E acho que é interessante entender esse modelo, porque a XP ela começou como um escritório de assessoria de uma outra corretora, cresceu, comprou essa corretora e aí se tornou o que é hoje. E aí ela criou essa rede de escritórios de assessoria justamente para estar mais próximo do cliente final. Ao invés de ela mesma tentar atender de longe de São Paulo, ela não ia ter a capilaridade suficiente para chegar no cliente final, o cliente-alvo dela. Então ela criou essa rede de escritórios, que são empresas independentes, mas são empresas credenciadas a ela, que respondem para atender o cliente final da XP. Então, por exemplo, nosso cliente hoje, a conta dele é uma conta na corretora XP e a Real Invest é um meio do caminho aí para prestar o atendimento. Entendeu? É a agência local, né? É o atendimento próximo, né? Na prática acaba funcionando dessa forma. É o atendimento forma, próximo, né? Vai estar ali frente a frente com o investidor, né? Com o cliente. E às vezes a gente vê, né, uma história como a da XP hoje de sucesso. Criou isso, tal, bacana, tá espalhado, cresceu muito, mas no livro mesmo fala, né? Os riscos que ele tinha de abrir os assessores autônomos, até da questão de jurídica, da questão também de até direitos trabalhistas, essas coisas, né? Que ele tem um medo muito grande disso aí. Sim. E você vê que é bacana. Eu quero terminar o livro, tenho que terminar, né? Termine, vale a pena. E para quem tá pensando em começar hoje, assim, seja aquele investidor, tem ali, poxa, tenho R$1.000, queria começar a fazer uma aplicação, queria começar a investir, tenho R$100, 500, sei lá. Até aquele investidor que às vezes tem 1 milhãozinho ali parado, tem aquele dinheiro, ou então tá ali que nem a gente falou, né? Tá na poupança. Quais são as dicas hoje que vocês passam, assim, para quem quer começar a investir, né? Qual que é o caminho? Nesses dois perfis, assim, né? O que vocês dizem? Então, os primeiros passos, a primeira coisa que a gente vai estruturar aí num planejamento de investimento, começa pela reserva de emergência, que é aquele capital ali que tem que estar disponível em qualquer necessidade. Então, geralmente você faz uma conta aí de entre 3 a 6 vezes o seu custo de vida mensal, e você vai começar a formar essa reserva de emergência. Essa reserva a gente vai utilizar geralmente um produto que é livre, que é com baixíssimo risco, que é algo atrelado ali ao Tesouro Selic, alguma renda fixa que vai render aí em torno de 100% CDI e vai ter liquidez diária, que esteja disponível para resgate a qualquer momento, certo? Passou a construção dessa reserva de emergência, aí você vai começar um portfólio que vai incluir a parte de previdência, que é um veículo de investimento de longo prazo que tem algumas eficiências tributárias que são importantes, a parte de seguro de vida e a parte do portfólio em si de investimento. E aí esse portfólio em si de investimento vai depender do perfil. Se é um perfil ali mais conservador, ele vai se concentrar em ativos de renda fixa de médio e longo prazo. Se é um perfil mais moderado, você já consegue começar uma diversificação dentro desse portfólio de investimento em si. Mas a reserva de emergência, ela é um ativo com liquidez e com baixíssimo risco. A previdência, a gente tem ali alguma diversificação dentro dela em fundos de previdência. E esse portfólio intermediário aí, para esse planejamento de médio e longo prazo, a gente consegue fazer a diversificação a depender do perfil de risco da pessoa. Entendi. E outra coisa, né? Tudo isso, Vitor, também começa pela educação financeira. Educação financeira, conhecer. E um fato importante aí, você falou, R$1.000 ou até menos, enfim. Mas a pessoa tem que... Porque assim, quando você vem para uma corretora, você não vai encontrar os caixinhas eletrônicos que tem nos bancos para você passar ali no final do dia do trabalho, olhar na tela, olha, hoje eu tenho tanto. Aí no dia seguinte você vai olhar de novo. Porque assim, quando você vem para os bancos digitais ou as corretoras, você vai estar muito na tela do seu celular ou do computador. Então, eu já tive caso, não foi meu cliente, mas eu estava ajudando. Através de uma cliente minha, uma pessoa próxima, que um valor, e ela abriu conta na XP com esse valor de R$1.000, queria botar todo mês R$1.000, mas ela sentiu que não conseguia, ela estava muito presa ao caixa eletrônico, ela só se sentia
realizada se olhasse na tela do caixa eletrônico, tanto que ela encerrou a conta na XP, eu não atendi, né, só estava ajudando através da minha cliente, e ela, de fato, ela disse, olha, Ednilson, ela vai voltar para o banco, porque ela tem que passar no caixa eletrônico, na hora que ela sai, a secretária de uma cliente minha, ela sai da minha casa, ela tem que passar lá na Caixa Econômica e olhar que o dinheiro dela tá lá na poupança. Eu disse, não tem problema nenhum. Então, assim, tem que entender isso também, né? Você vai sair de um banco, do banco tradicional, você vai trazer para uma corretora, onde você vai estar olhando pelas telas, né? Quer mais uma tela. O banco também você tem uma tela, mas é a máquina lá, mas é ou o seu celular ou no computador, né? Isso tem que entender também. Porque as pessoas abrem, às vezes, a conta e acha que vai chegar e encontrar um caixa eletrônico em algum lugar para olhar os investimentos. Não vai ter. Fazer um saque rápido aqui. E uma dica super importante para quem está começando, entrando nesse mundo, é tome cuidado com promessas de ganho de percentuais altos em curto prazo. Dá com os foguetinhos então, aí, né? Investimento no mercado financeiro é bom para o resultado, mas é algo que tem que ser encarado de forma muito séria, muito correta. Sem ilusão de que vai enriquecer. É muita coisa, vendendo facilidade, ganhos imediatos. É absurdo. É o que mais tem, né? É o que mais tem. As redes sociais hoje elas ajudam bastante e fisga muita gente, né? E aí pessoas até que a gente fica surpreso, Vitor, às vezes, que caíram no golpe. São pessoas altamente informadas que acham que, enfim, que aquilo é verdade e quando vai ver o patrimônio foi embora, né? Então eu tenho meu gastro lá em Aracaju, ele sabe que eu sou do mercado financeiro e ele chegou e disse, Ednilson, o que foi que aconteceu aí que uma amiga minha perdeu X milhões aí eu disse, ela acreditou que o que disseram para ela que a cada 30 dias ela ia ter 5 a 10% de lucro, de rentabilidade nos investimentos dela. E não é assim que funciona. Muita coisa relacionada a criptomoedas, que é um mundo novo, né? Então... esse caso não foi nem criptomoeda, foi ações, mas uma forma errada de investimento. É uma forma errada de investimento que sempre acontece. De promessas, né? São promessas que eu acho que quem vende essa promessa sabe fazer uma lavagem cerebral muito boa e acaba trazendo essas pessoas e o risco é altíssimo, né? E quando vai ver, perdeu dinheiro. A gente já está se encaminhando para o final, então eu vou agradecer mais uma vez nossos patrocinadores, né? Real Invest, Runner Pizzaria, GVR Consultoria, Revale, Vale Design, Premier Home Center, Portal da Obra e Instituto Lilian Kochiyama. E ainda tenho mais algumas perguntas. Em que caso vocês acabam, lógico, como vocês vão fazendo essa assessoria, recomendando algumas coisas, em que caso vocês recomendam a pessoa investir diretamente em certas ações, a compração da empresa tal, dentro daquele perfil que vocês analisaram ali, né, que chegaram a uma estratégia, e que momento vocês preferem, às vezes, sugerir a pessoa aplicar no fundo de investimento, num fundo de ações, né? No fundo multimercado ali, que tem ali também uma equipe por trás comprando e vendendo ali sem precisar ter essa ação direto do investidor. E você sabe que tem um time trabalhando para tentar performar da melhor maneira aquela carteira ali, né? Em que momento que vocês acabam direcionando para um lado ou para outro, assim? Quando entende, de fato, a necessidade do cliente e que ele está entendendo como as duas coisas funcionam, né? Porque as ações você vai ter que estar operando ali e lendo os relatórios de recomendação, de compra e de venda, que aí a gente fornece através da XP e da Levante. Então, ele entendendo isso e aceitou ali, eu não quero ficar olhando as ações, se está subindo, eu prefiro ir para um fundo de investimento. Então, o próprio investidor, ele sinaliza. Então, diante das explicações que a gente faz, ou seja, quando a gente apresenta um produto, quando apresenta ações, explica como funcionam as ações, tributação, então... A mesma coisa a gente faz em relação aos fundos. E aí ele toma essa decisão. Então, o investidor, ele de fato, ele vai tomar a decisão desse caminho. Mas a gente ajuda bastante. Entendi. A mesma coisa, até a gente estava falando no perfil do investidor do Vale de São Francisco. Aqui se investe muito em imóvel, né? A gente estava até conversando, muita gente construindo galpão para alugar. Hoje, agora, deu uma explosão agora de também prédios comerciais sendo lançados, outros em construção, outros terminando. Então, também muita gente comprando com esse perfil de alugar as salas. E nós temos um produto aí dentro do mercado financeiro, são os fundos imobiliários, né? Até para vocês também passarem um pouquinho da visão de vocês, qual é a diferença, qual é a vantagem de cada um, até na questão da estratégia da Arca, né? Que se fala lá, investir 25% em imóveis. E a gente vê as pessoas, às vezes, quando vai fazer dentro dessa estratégia,
o investimento em imóveis, às vezes, é 100% através de fundo de investimento de fundos imobiliários, né? Então, fale um pouquinho também aí sobre isso. Então, fundo imobiliário é um excelente instrumento para o investidor se expor a ativos do mercado imobiliário. Então, o que é um fundo imobiliário? É um fundo fechado, geralmente negociado em bolsa, que ele tem ali um capital, na hora que ele foi constituído, ele formou um capital, e esse capital ele investe em ativos imobiliários. Tem fundos de shoppings, fundos de laje corporativas, fundos de galpões logísticos. Então eles vão comprar esses ativos imobiliários e vão gerenciar isso para que o retorno com os aluguéis desses empreendimentos seja o retorno do fundo. Então ele, por regulamentação, ele tem que distribuir 95% desse retorno. Então isso volta para o investidor ali todo mês, como se fosse um aluguel, certo? Então, e por regulamentação, esse investimento ele é isento de imposto de renda nessa parte de rendimentos. No ganho de capital ainda não. E qual é a vantagem aí para o investidor pessoa física que gosta dessa parte do mercado imobiliário? Você consegue se expor a imóveis que você não teria acesso necessariamente como pessoa física isolada ali, se você fosse comprar um imóvel. Então você se expõe a uma diversificação de imóveis muito grande em locais diferentes, em São Paulo, Sul, Minas. Essa diversificação acaba te protegendo um pouco do seu portfólio, que você tem uma pulverização ali de ativos dentro de cada fundo imobiliário. Então, quando você vai montar uma carteira, geralmente você vai escolher ali entre 5 a 10 fundos imobiliários. Então, você vai ter uma diversificação muito grande, certo? Dentro do seu portfólio ali de imóveis, vai receber o retorno dos aluguéis desses imóveis e vai ter uma característica que é interessante também, é que você vai ter mais liquidez. Que como eles são negociados em bolsa, esses fundos maiores, eles têm uma liquidez que você consegue zerar a sua posição, consegue deixar de se expor no mesmo dia. Quando você tem um imóvel na pessoa física ali, um galpão, se você quiser vender, esse processo ele é mais demorado. Você tem que encontrar o comprador, negociar, então isso é mais lento. Não necessariamente você consegue vender com a rapidez lento e que você né? quer. E você tem, como você tem essa diferença de, através do fundo imobiliário, o rendimento dos aluguéis ele é isento de imposto de renda. No investimento em imóvel direto, não. Todo o aluguel que você recebe ali, você tributa ele. Entendeu? Verdade. Paga imposto, ainda tem um risco, né, de não receber o aluguel. E do imóvel que fica desalugado também, fica sem uma renda ali, né? Batendo. E é algo que está sendo... Muita gente, principalmente as gerações que estão chegando, não querem ter imóvel, né? Eles preferem alugar. Eu tenho alguns clientes na minha carteira que venderam a sua casa, o seu apartamento, investiram o dinheiro e foram viver de aluguel. Eles alugam um apartamento, uma casa, onde eles quiseram, e o dinheiro todo investido. E esse dinheiro investido em fundos imobiliários ou em outros que gerem uma renda passiva ali, mês a mês, compensa lá do outro lado o pagamento do aluguel e outras despesas que tem a família. Então isso também, muita gente tem pontuado. É para seguir esse caminho? Não, cada um tem que fazer ali sua avaliação e se adapta ou não. Né? Exato, sua estratégia para ver se vale a pena ou não. Meus queridos, vamos se encaminhando aqui para o final, né? E eu queria pedir para vocês mandarem uma mensagem final. Começa por Ednilson, já estava com a palavra, depois o Tobias, aí vamos lá. Fica à vontade. No final, mande também aí o Instagram de vocês, da Real Invest, para quem quiser também saber mais alguma informação, pode ficar à vontade de mandar os contatos. Perfeito. Agradecer mais uma vez, Vitor, pelo convite aí, seu e do Rafael, né, que tem uma parceria grande com a gente aqui da Real Invest, desde quando eu conheci o Rafael, a Midpoint, e dizer que a Real Invest chegou no Vale do São Francisco para ficar em definitivo. Eu estou quase transitório. A turma lá de Aracaju fica dizendo isso, você já está morando lá, quando é que você fica em definitiva? Eu digo, a esposa autorizando, eu fico. Então, assim, a gente veio de fato para somar com o Vale do São Francisco, ajudar as pessoas e transformar de fato as pessoas em investidores. Então, hoje a gente está ali no Edith Carvalho, na integração, 561, sala 209. Meu Instagram, @ednilson.real.invest, tá certo? Podem seguir lá. Enfim, e aí busquem informações, pode mandar mensagem
para a gente estar agendando um bate-papo, ou seja, conhecer mais a estrutura da gente, como é que funciona o nosso atendimento, tá certo? E a gente está aberto aí a toda a população aqui do Vale do São Francisco. Então, muito obrigado aí pelo convite, pela participação, que acho que é super importante esse espaço, esse trabalho que vocês desenvolvem aqui no Vale de São Francisco, de abrir portas para empresários e pessoas que participam aí desse mundo do negócio. Então, acho que é super importante. E eu me coloco à disposição também aí para ouvir, estar junto, de prestar todo um suporte aí para quem quer iniciar nesse mundo dos investimentos, quem quer estruturar aí essa parte financeira como um todo. Então, fico à disposição. Eu que agradeço demais a participação de vocês, Tobias e Ednilson. Tobias está de mala pronta ali, vai acabar aqui a reunião, vai pegar a estrada, tá indo para Aracaju, né? Então, esse tempo de vocês, eu acho que foi um papo muito enriquecedor, de fato, né? E muitas dicas bacanas, eu acho que deu para tirar muitas dúvidas das pessoas que estão assistindo, tanto aquele que já investe, como quem está pensando em investir. Eu acho que deu para dar um norte muito bom e também recomendo, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, entre em contato com eles, entre em contato através dos Instagrams que eles deram, até do endereço também, fiquem à vontade. Também aproveitar para dizer para vocês, sigam a Meetpoint, né? A Meetpoint, que é esse projeto que engloba o Meetcast. Então, @MPMeetpoint. Se quiserem também me seguir, @VictorGPatrício, tá? E mais uma vez, mais um programa, agradecer toda a audiência aí e fiquem ligados que tem muita coisa bacana vindo pela frente, tem muitos programas aí, já estão agendados com muito conteúdo interessante, trazendo sempre o que tem de melhor aqui na nossa região para te enriquecer, para te melhorar como pessoa, como profissionalmente, teus negócios. E tem um conteúdo aí, Ednilson, que eu não posso nem soltar agora, mas eu tenho certeza que vai dar uma sacudida aí. Beleza? Até uma próxima. Valeu! Se você é um empresário centralizador e tem dificuldade de delegar por medo da equipe não fazer tão bem como você, contrate certo. GVR Mentoria. Exatamente no período que a gente mais cresceu. Então a gente saiu do faturamento aí de 240 mil, passamos de R$1 milhão com esse trabalho da GVR Mentoria. Premier na campanha Agora Vai. Aquele revestimento que você quer trocar, a cozinha para renovar, o reparo para ajustar, agora vai. Ofertas irresistíveis na Premier. Vem pra cá, Avenida 7 de Setembro, Petrolina. E é claro que uma identidade de marca nova pede também uma casa nova. É por isso que a Vale Design agora está nesse novo endereço, que também fica na Souza Filho, só que agora bem próximo à Codevasf, ao lado da caixa d'água da Compesa. Super fácil, aconchegante, onde eles podem estar te atendendo o cliente por hora marcada.